Louvado seja Deus. Gente, mais um domingo para honra e glória do nome do Senhor. O Senhor está conosco. Vai ser uma semana abençoada. O ano de 2025 continua, ainda não acabou. Tem reviravolta do céu para nossa vida, tem milagre, tem cura, tem restauração, tem restituição, tem mover de Deus, tem transformação. Deus está operando, o Senhor está na casa. Deus está trabalhando em prol do seu povo. Ele é fiel, bendito seja Deus. Eu quero deixar uma palavra para vocês que está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Bendito seja Deus. Capítulo 6, versículo do 1 ao 3 do livro de Oséias. E a palavra do Senhor diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Bendito seja Deus. A palavra poderosa, essa palavra fala para o Senhor nos desperta sobre um arrependimento fingido, se a gente for ler todo o capítulo. Mas eu quero deixar para a tábua do seu coração o capítulo 6, do versículo 1 ao 3. A palavra já começa: venham, o Senhor nos convocando, voltemos. Ou seja, nós estamos fora. É preciso voltar, é preciso regressar. Quando Ele chama de volta, é quem conhece a sua presença, é quem conhece a sua palavra, é quem já pisou nos santos dos santos, não tem como andar em outro lugar. É tempo de retornar, é tempo de regressar. Quem retorna, quem regressa, tem lugar na mesa, tem lugar preparado, tem anel de honra, tem banquete. Mas bispa, como assim? A palavra diz que o filho pródigo, quando ele entendeu que ele tinha que retornar à casa do pai, quando ele retornou, ele sabia o caminho de volta. Mas como assim retornar? Porque a palavra do Senhor diz que Ele deixa as 99 para buscar quem está perdida. Uma coisa é quem está perdido, outra coisa é quem sabe o caminho de volta. Quem está perdido o Senhor busca, mas para quem sabe o caminho de volta o Senhor chama. Ele está convidando hoje: volta, faz o caminho de volta. Para onde você está, repensa a sua vida, vê aonde que você precisa se organizar com Deus, qual é a decisão, a postura que você precisa tomar. O Senhor está chamando a sua igreja. Ele não está falando para quem não conhece, Ele está falando para quem andou nos seus caminhos, mas para quem está fora, para quem está longe, bendito seja Deus. E Ele está dizendo: voltemos para o Senhor. O filho pródigo voltou para a casa do seu pai. E quando chegou na casa do seu pai, tinha banquete preparado, tinha mesa, tinha um anel de selar, porque o pai se alegra com o retorno do seu filho. Então o Senhor está nos advertindo hoje, está nos convidando, está nos chamando: voltem, voltem, porque Ele nos despedaçou. Quantas das vezes o Senhor permite a gente passar algumas lutas, algumas batalhas, para Ele nos fazer entender que nós somos dependentes dEle em tudo. Em tudo, bendito seja Deus. Em tudo. Nós somos dependentes do Senhor. E Ele diz: Ele vai nos curar. Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Porque Ele mesmo fere. A palavra diz que é uma espada de 2 gumes. Faz a divisa entre juntas e medulas. Ele abre a ferida, mas Ele também fecha. E a palavra diz: Ele nos feriu, mas Ele vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Então é necessário ter um tempo. A palavra fala sobre tempo. É o tempo do cumprimento da palavra, o tempo do cumprimento da promessa. É tempo de voltarmos ao Senhor verdadeiramente, conhecer o Deus que servimos, não criar um estereótipo de Jesus, o nosso Jesus, o Jesus a quem eu sirvo da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Não, o Senhor está nos convocando para este tempo. Voltem, voltem para o Senhor. O profeta está declarando: voltem ao Senhor. E ele disse: conheçamos e prossigamos. Porque muitas das vezes a gente diz que ama a Deus, serve o Senhor, mas a gente não conhece. Como é que você vai servir um Deus que você não conhece? Como é que você vai amar alguém que você não tem intimidade? E o profeta continua dizendo: conheçamos, é necessário que a gente conheça o Senhor para verdadeiramente o servir em espírito e em verdade. E prossigamos, só dá para caminhar quem a gente ama, quem a gente tem intimidade. Então o Senhor está nos convocando para uma intimidade maior. Porque não tem um avivamento, todo mundo buscando um avivamento, um lugar melhor, o tempo melhor para adorar. Porque assim tá ruim, assim tá assado. Sabe por que tá ruim? Porque o teu espírito não está conectado. Porque quem anda em espírito, aonde você estiver, o Senhor está conectado com você.
Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. O profeta está dizendo, assim como o nascer do sol, assim como do romper do dia, é certa a vinda do Senhor. Bendito seja Deus. É certa a volta do Senhor. E como chuva fora de época, que rega a terra. Deus é Deus de surpresa. Olha que tantas coisas lindas o Senhor tem recheado dentro dessa palavra para nós no dia de hoje. Olha quantas coisas o Senhor vem falando através dos cultos. E muitas das vezes a gente está num estado de dormência, de sonolência, ou mesmo dentro de um local chamado religiosidade. E o Senhor está nos convocando hoje a sair da caixinha. O Senhor está nos convocando a sair deste lugar, a qual muitas das vezes nós nos colocamos para nos proteger. E a gente diz, não, aqui não, o Senhor só vai até aqui. E só que eu te digo uma coisa, quando você entrega a sua vida para o Senhor, o seu território é um território sem limites para ele entrar, para ele operar. Ele é um Deus de milagre. Não queira limitar a mão de um Deus ilimitável. Às vezes, nós é que limitamos o Senhor. Ele não é limitado, ele é ilimitado. Ele fez os céus e a terra. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Venham e voltemos. O que o profeta está dizendo? Volta. Para de pecar. Pare de colocar esses pecados debaixo do tapete. O Senhor está dizendo volta, 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 volta ao primeiro amor. Volta a buscar como antes, a amar como antes, a adorar como antes. Para de dar desculpa, de achar que Deus só vai estar num domingo, que Deus só vai estar numa segunda. Ou se você estiver perto de alguém que tem um espírito ou a presença. Não, o espírito do Senhor é para mim e para você. E o profeta está dizendo voltemos. Ele está falando para muita gente. Ele está falando para quem esteve na presença e que não está mais. Ele falou de alguém que está dormindo no mundo espiritual. Desperta, voltem, voltem ao Senhor. Ele fere, mas ele também sara. Ele é um Deus que cura. Então deixa o Senhor curar suas feridas. Deixa Deus fazer algo sobrenatural. Nosso Deus, ele é um Deus que ele não pede licença quando ele quer trabalhar. Nós somos o barro, ele é o oleiro. E o oleiro trabalha como quer. Ele quebra quantas vezes necessário for o barro que ele tem na palma das mãos, que somos eu e você. Mas eu digo uma coisa, assim como ele despedaça, o profeta disse, ele nos despedaçou. Ele nos quebrou. Ele nos trouxe uma situação e uma circunstância a qual eu e você não tínhamos força para lutar ou para sair dela. Mas ele também diz, mas ele vai nos curar. Ele vai nos curar. Ele vai nos fazer voltar ao estado e de uma forma 1000 vezes melhor. Porque quando o Senhor nos despedaça, ele tira de nós tudo aquilo que não agrada. Ele tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha no meio da caminhada com o Senhor. E ele está dizendo, voltem, bendito seja Deus. Voltem, voltem, voltem. É tempo de voltarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor enquanto é tempo. É tempo de invocar enquanto Ele está perto. É tempo de buscar a Deus. E o tempo não é amanhã, não é numa pregação, não é num evento, é hoje, é agora. É na porta do seu quarto, é alguém onde você está podendo assistir um culto, ouvindo a palavra do Senhor. É neste tempo, voltem. Chega de nós andarmos fingindo na presença de Deus. Nós precisamos andar em espírito e em verdade, porque são essas pessoas que Deus está procurando, os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Amém, igreja? Essa é uma pequena palavra inicial e eu vou convidar minha amiga, a bispa Simone Arraes, para ela continuar dando uma palavra, né? Dando lugar para o Nazareno, porque o Senhor está aqui, né? Eu fui só uma fatia. Ela tá com o bolo todo. Vai ser uma bênção. Deus está no controle de tudo. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E Ele está aqui. E Ele também está aí. Deus tem uma palavra poderosa para você. Amém?